pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes, e hoje eu quero falar um pouco aí sobre as manifestações do dia 30 de maio, feita por estudantes, por professores e por entidades representativas aí da sociedade, contra os cortes que o governo quer fazer e está fazendo na educação em todos os níveis, inclusive aí esses cortes afetando as pesquisas nas universidades federais. Eu sei que esse tema talvez já esteja um tanto batido, já foi abordado pelos meios de comunicação, se é que pode-se dizer, né, que houve uma cobertura consistente por todos os tipos de mídia, talvez mais aí no YouTube, né, nos canais do YouTube, mas eu quero tentar fazer uma ligação disso com o contexto histórico pelo qual o Brasil passou, né, ao longo do tempo, de um tempo relativamente longo, né? Então, e antes disso, né, eu quero dizer que eu tive a oportunidade de participar das duas manifestações e, sem querer fazer uma comparação entre elas, né, em termos numéricos, e mesmo com as manifestações do dia 26 que foram favoráveis ao governo em certa medida, né, porém contra o Congresso, contra os ministros do STF, né, com um viés nitidamente autoritário, né, de um conservadorismo tanto medonho, mas sem querer fazer uma comparação numérica, né, se teve mais em uma, teve mais em outra. O fato é que havia uma quantidade muito grande de pessoas, e eu estive lá do começo ao fim, né, nesta última aí do dia 30, e certamente havia ali dezenas de milhares de pessoas, né? Foi um movimento bastante significativo por parte das pessoas que têm alguma preocupação com o ensino e com a pesquisa no país, que certamente tem problemas. Isso, na verdade, ninguém nega esse fato, ninguém coloca a educação no Brasil como sendo ou estando entre as melhores do mundo, muito pelo contrário, né? Já na minha época de estudante, isso há muitos anos atrás, já se falava na decadência do ensino brasileiro, e isso desde, obviamente, o golpe militar de 1964, né? Os militares tentaram aí promover mudanças no sistema educacional brasileiro, e isso tornou o sistema brasileiro diferente um pouco do que era o sistema educacional antes do golpe militar, né? Então, de maneira que já se falava na educação do Brasil, né? Então, salas com uma quantidade grande de alunos, professores mal remunerados e coisas dessa natureza, não é? Mas o curioso é pensar que isso que é proposto pelo governo é apoiado pelas pessoas como se isso fosse automaticamente resolver os problemas da educação, quando nós percebemos que em outros países, né, os países ditos capitalistas, os governos, sejam eles governos mais liberais do ponto de vista econômico, sejam governos menos liberais desse ponto de vista, eles investiram muito mais dinheiro na educação, na pesquisa, do que, por exemplo, o Brasil, né? E embora haja alguns problemas, né, é curioso notar que as pessoas se fixam em alguns pontos bastante controversos, mas que são mais a exceção do que a regra, né, para desqualificar todo o sistema, né, como se isso fosse realmente um produto desse modelo educacional, né?
Então fica aquela preocupação, o dinheiro está sendo mal gasto, né? Equipamentos que são caros e assim por diante. Ou então desvio de verbas, né? Corrupção e assim por diante. É muito curioso isso, né? Eu tenho a impressão, né, pelo que eu tenho visto, pelos comentários que foram feitos, principalmente por pessoas que apoiam incondicionalmente esse governo, estão intimamente vinculadas a esse governo do ponto de vista ideológico, e mesmo pessoas que não estejam nessa situação, mas que apoiam as medidas que o governo está tomando, elas consideram que isso é necessário para que haja uma correção de rumos, né? É muito curioso, porque o que pelo menos no meu ponto de vista parece que vai acontecer é que o governo na verdade quer destruir toda a estrutura político, econômica e social do país, mas o governo não tem um projeto para colocar algo no lugar. Isso já foi dito até por outras pessoas, né? E é meio bizarro isso, porque as pessoas têm uma convicção de que o governo, ao destruir essa estrutura atual, vai colocar algo no lugar assim. E é claro, né, não é que nós queremos esperar que isso ocorra no curto prazo, né, uma melhora ocorra no curto prazo, mas me parece que nem no médio e muito menos no longo prazo isso vai acontecer, porque o governo simplesmente não tem um projeto viável para isso, né? Então me ocorreu de pensar um pouco a história do Brasil, pensar até a história de algum outro país, né? E como muitas vezes a comparação é com a dos Estados Unidos, então me ocorreu de falar algumas coisas aqui que certamente também já foram faladas por outras pessoas em outros canais, mas não custa a gente repetir, não é? Então, como as pessoas têm os Estados Unidos como modelo, é interessante conhecer um pouco a história dos Estados Unidos, né? Que foi um país, uma nação que nasceu em condições bastante especiais, né? A população que migrou da Europa para a América do Norte, ela é uma população que vinha que fugia, melhor dizendo, de perseguições político-religiosas nos seus países de origem, e eles foram para a América do Norte para fundar uma nova comunidade, um novo país, uma nova nação, né? Então começa por aí. Essa nação nasceu com um espírito democrático do ponto de vista político e um espírito liberal do ponto de vista econômico, né? Mais ou menos na raiz aí do surgimento do capitalismo na Europa, né, durante o século XVIII, né? Os Estados Unidos passaram por uma guerra de secessão no meados do século XIX, 1860 a 1865, que na verdade foi uma guerra justamente em prol de um capitalismo liberal, né, contra um regime que era baseado na agricultura de grande propriedade, na escravidão, né? Então, com a guerra de secessão, os escravos foram libertados lá e eles começaram a integrar, né, a chamada mão de obra que passou a trabalhar então nas empresas. A partir daí então os Estados Unidos foram se desenvolvendo cada vez mais, sem que o Estado participasse diretamente da economia, e esse é um dos grandes pontos, porque nós temos sempre a impressão de que a economia dos Estados Unidos funciona sem o Estado, o que não é absolutamente verdade, né? No mínimo o Estado participa como um incentivador dos empreendimentos, e isso foi ocorrendo ao longo aí do final do século XIX, início do século XX. Os Estados Unidos foram surgindo como uma nova potência econômica depois da Primeira Guerra Mundial,
da qual os Estados Unidos tiveram uma participação um tanto tardia, mas que foi decisiva. A Europa começou então a entrar num declínio devido a isso, não é? Porém, em 1929 houve a queda da Bolsa de Nova York e isso gerou uma crise institucional, financeira que se alastrou pelo mundo. E isso obrigou, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, na figura do Franklin Delano Roosevelt, a promover mudanças bastante radicais no modelo econômico dos Estados Unidos, né? Então isso ficou conhecido como New Deal, na qual o Estado passou a ser um empreendedor de maior vulto para promover estímulos à economia, né? Então os historiadores lá dizem que o Roosevelt ele salvou o capitalismo, ele mesmo teria dito isso, né? Eu salvei o capitalismo da destruição, não é? E a gente sabe que nesse tempo, né, o mundo foi passando por transformações bastante radicais. Então, em 1917 houve a Revolução Russa, né, surgiu então a União Soviética com um regime socialista, que obviamente foi muito combatido pelas potências ocidentais, as potências capitalistas, né? E então essa ideia, por exemplo, do Estado interferindo na economia, ao mesmo tempo salvou o capitalismo nos Estados Unidos e tornou os Estados Unidos uma grande potência, né? O que se verificou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? Então existe um período aí da história dos Estados Unidos que vai então de 1930, né, até mais ou menos 1970, 70 e poucos, que talvez aí tenha sido o período em que, primeiro, né, o país saiu de uma crise financeira assim, avassaladora, para gradualmente se tornar a maior potência econômica do mundo, né? Na qual basicamente os trabalhadores tinham algum mínimo de garantias para ter um padrão de vida decente, minimamente, né? Esse sistema ele foi sendo desmontado gradativamente a partir dos anos 70 e teve o seu auge aí nos anos 80, né, com a administração do Ronald Reagan, por 2 mandatos, né, portanto 8 anos, e com a ajuda na Inglaterra da Margaret Thatcher, que também aí teve um período bastante prolongado, não me lembro agora se foram 3 mandatos que ela teve. Parece que ela ficou aí cerca de 12 anos no poder. O que significou isso? Significou uma progressiva diminuição da participação do Estado na economia, né? O que hoje a gente chama de neoliberalismo. Então, na visão dessas pessoas, dos seus apoiadores, o Estado não pode interferir na economia. Então, vamos desregular tudo, né? Vamos tirar o Estado o máximo possível da economia. Ora, mas o que acontece? Será que o Estado, mesmo assim, ficou tão fora da economia? Não, nem tanto, né? Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos para a indústria de alta tecnologia, não é? Há uma íntima relação dessa indústria com o Estado estadunidense, não é? Então, por exemplo, a internet é uma invenção dos militares estadunidenses. E o que eles fizeram? Eles desenvolveram a tecnologia, eles pegaram algo que talvez não fosse comercializável e tornaram isso comercializável e passaram então para a iniciativa privada. Segundo alguns intelectuais lá dos Estados Unidos, isso é basicamente um sistema de subsídios, né, que é feito pelo governo dos Estados Unidos. Se a gente olhar também para o que aconteceu em 2008, na crise financeira mundial, né, o que o governo dos Estados Unidos fez? O governo injetou uma quantidade fabulosa de dinheiro na economia, principalmente nos bancos, porque foi uma crise financeira, para salvar esses bancos da insolvência,
né, esses bancos quebrarem, tá certo? Então, de uma forma ou de outra, o Estado está na economia, seja como um incentivador, seja como alguém que está socorrendo aqueles que precisam. Só que tem um problema, né? Muitas vezes quem é socorrido não é aquele que precisa mesmo, aquele trabalhador que perde suas economias por conta de uma crise financeira, mas sim os bancos, né, cujos donos são pessoas milionárias e que, né, certamente não iriam sofrer tanto assim com essa crise. É claro que existe aí toda uma conjuntura econômica, né? Então o sistema bancário, segundo alguns, não pode quebrar na sua totalidade, porque isso também causaria um impacto grande na economia, mas isso hoje é muito discutido, né, do ponto de vista econômico por alguns especialistas que dizem então que hoje nós vivemos um capitalismo financeiro globalizado. Então nós temos aí um número X de bancos, de empresas ligadas ao setor financeiro que têm uma atuação global em rede e não estão sujeitos a nenhum tipo de regulação de nenhum país virtualmente, né? Então isso só para a gente situar um pouco aí o contexto. E o Brasil, como é que fica nessa história toda? Ora, o Brasil foi um daqueles países, né, que foram colônia de países europeus, no caso do Brasil e Portugal. Então nós temos todo um histórico em termos assim de organização política, econômica e social que durante muito tempo ficou vinculado à coroa portuguesa. Depois da independência, né, houve aí o período do Império, em que o Brasil tentou, né, os políticos brasileiros, o imperador Dom Pedro II tentou de alguma forma fazer com que as coisas andassem. No entanto, o nosso desenvolvimento econômico, político e social foi se arrastando aí por décadas, né? Mesmo quando a gente pensa nos eventos, né, por exemplo, proclamação da República, Revolução de 1930, né, etc., a gente vai notar que até esse momento aí, mais ou menos, o Brasil é um país com uma economia essencialmente agrícola, né? É interessante, né, nesse meio tempo aí entre o Império e a Revolução de 1930, a literatura assinala aí uma tentativa, pelo menos, de tornar a economia brasileira um pouco mais dinâmica, né? Que foi aí o que o chamado Barão de Mauá, né, fez no Brasil aí ao longo do período do Império, né? Mas os empreendimentos dele não foram bem sucedidos. Isso está descrito aí na literatura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências para vocês poderem pesquisar, e também links que falem sobre o assunto, né, no YouTube ou em alguma página da internet. Pois bem, né, a Revolução do Vargas, em princípio, ela tinha como objetivo mudar a estrutura política, econômica e social do Brasil, né? E quando a gente pesquisa aí a história, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. O Vargas se transformou em uma espécie de ditador com um viés mais nacionalista, né? Mas parece que a coisa só começou a deslanchar mesmo com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam então tentando obter aliados, né, contra os regimes nazifascistas. E aí é interessante, né, notar, porque o Vargas, como um ditador assim dito, nacionalista, com uma constituição que foi a Constituição de 1937, uma constituição que sofreu bastante influência das constituições dos países europeus que estavam sob regimes ditatoriais, então Polônia, Itália, Alemanha, né? No entanto, né, o Roosevelt esteve no Brasil, visitou o Brasil,
se encontrou com o Vargas, eles conseguiram aí chegar num acordo, e aí é que se diz que, né, que o político, o estadista, né, ele vai ter alguma habilidade para lidar com essas situações, e parece que foi o que aconteceu em relação ao Vargas. E o Vargas então conseguiu dar uma espécie de pontapé inicial ao processo de industrialização, de uma industrialização mais pesada no Brasil, não é? Tentando então sair daquela dependência, por exemplo, que o país tinha das exportações de café, né? E daí para frente, então nós estamos falando aí no meio dos anos 40, né? Daí para frente a história do Brasil é uma história bastante tumultuada, mas em que aos trancos e barrancos o Brasil vai se tornando um país mais industrializado. A gente pode pegar aí o período do Juscelino Kubitschek, 1955, 1960, em que basicamente fez investimentos muito pesados, né, na industrialização, uma industrialização que dependeu basicamente da vinda para o Brasil de indústrias multinacionais, né, europeias, dos Estados Unidos, etc., né? E só que nesse percurso também, né, houve aí muita turbulência política que acabou resultando no golpe de 1964. Na verdade, isso já foi o ápice de algo que já estava ensaiado muito antes, né? E esse golpe então representou um alinhamento automático no contexto de uma Guerra Fria às posições ocupadas pelos Estados Unidos, né? Então, um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos em termos políticos e econômicos. E é curioso notar que, dadas aí as características desse golpe militar, o que acabou acontecendo foi que houve aí talvez um desvio, não sei se posso se falar assim, no sentido de fazer com que o Brasil então pudesse se desenvolver internamente com seus próprios recursos, sem ficar dependendo tanto das indústrias que vinham de fora. Aquilo que não fosse possível então ficaria a cargo de outras indústrias e assim por diante. O que o Estado pudesse fazer nesse sentido, o Estado então assumiria o controle. O que o Estado não pudesse fazer, então ficaria por conta das indústrias particulares, enfim, né? Nesse contexto vem, por exemplo, a questão do petróleo, né? A criação da Petrobras lá atrás pelo Vargas. Então, para os militares, a Petrobras era uma questão uma questão estratégica, uma questão de até mesmo de segurança nacional. E assim como outras indústrias, né? Entre elas a Embraer, que hoje, né, está nas mãos da Boeing, lá dos Estados Unidos, e o que causou muita polêmica também. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no desenvolvimento de um país, né, e aí, no caso do Brasil, desde do regime militar até hoje, né, o que a gente tem visto? Né? O Brasil, um certo passo, crescendo economicamente, né? Porém, o mundo já estava mudando bastante, né? Então, nos anos 80 houve uma guinada, né, das posições social-democratas, né, nos Estados Unidos, na Europa, para posições mais liberais de um ponto de vista econômico, onde o Estado tem uma participação mínima, e ao mesmo tempo uma crescente financiarização do capitalismo, né? E a gente vê isso, por exemplo, com a transferência das empresas sediadas nos Estados Unidos e também nos países da Europa para a China, que se torna então a nova potência no jogo econômico mundial, né? Isso fez com que basicamente o trabalho nos países de origem dessas empresas simplesmente desaparecesse, né? Na verdade, não existe mais um capitalismo onde os trabalhadores vão depender das indústrias, né? Vão trabalhar nas indústrias,
mas houve aí uma espécie de migração, né, dos trabalhadores desse setor, né, do setor industrial, para o setor de serviços, por exemplo, né? E ao mesmo tempo a economia cada vez mais financiarizada, né? E nisso, né, está o Brasil tentando aí encontrar o seu caminho, né, tentando copiar modelos, né, colocar aí, bom, qual que é a melhor solução para o Brasil? É uma menor participação do Estado ou o Estado tem que participar mais, né? E o que a gente vê atualmente? A gente vê basicamente em que os países ditos capitalistas e que, né, seguiram desse regime aí por muito tempo, tem uma certa participação do Estado. Então, quando a gente pensa em setores estratégicos, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em pesquisa, o Estado está presente. Muita gente fala assim, não, mas nos Estados Unidos o Estado não tem participação, quem pesquisa, as universidades melhores são as universidades particulares e assim por diante, né? Mas quando a gente vai ver, por exemplo, qual é o total de investimentos feitos ali, quem é que está fazendo uma maior parte desses investimentos? O governo dos Estados Unidos. A Europa é a mesma coisa, o governo tem uma forte participação no investimento para a educação, no investimento para a pesquisa, não é? E então, quando a gente vai analisar essa questão, não dá para ser simplista, não dá para pensar assim, bom, mas eles são capitalistas, eles são liberais e deu certo, né? É curioso isso, né? Deu certo por quê? Porque o Estado estava lá de alguma forma, né? O Estado estava incentivando, estava investindo, né? E aqui o que nós queremos fazer? Queremos tirar o investimento, né? Isso vai ter consequências certamente, talvez a curto prazo mesmo, a médio e principalmente a longo prazo, né? E hoje a gente tem um paradoxo, né, que é a própria China, né, um país que tem um regime político fechado e que na verdade apostou no capitalismo, mas um capitalismo dirigido, né, um capitalismo que é controlado centralmente pelo poder político, mas que tem funcionado. E hoje em dia os analistas parece que são quase que unânimes, pelo menos, de que a China vai ultrapassar os Estados Unidos aí até o final da década de 20 deste século, né? Claro que não é uma questão de defender, não é, tudo o que existe ali, né? Defender, por exemplo, que nós devamos adotar um sistema semelhante ao da China. Porém, é interessante notar, né, como se dá a relação entre o Estado e a economia nesses países, tá certo? Inclusive nos Estados Unidos, né? E o que eu não sei se as pessoas sabem é que hoje em dia, né, com o Trump lá na presidência, há um questionamento assim maciço com relação ao que o governo deve fazer para promover políticas sociais. Coisa que talvez aí há algumas décadas atrás fosse impensável, né? De qualquer maneira, é importante que as pessoas deixem um pouco, né, as suas ilusões de lado, procurem se informar a respeito dessa questão, porque defender, por exemplo, que o Estado saia completamente da economia, que as empresas